Segundo o empresário de Yuri Alberto, o Corinthians recebeu uma proposta pelo jogador de 186 milhões de reais. E aí, fiel, o que você acha? Será que chegou o momento do camisa 9 deixar o Coringão? Esse é o assunto que vamos abordar aqui nesse vídeo, mas antes de eu soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sino e já deixa o seu like também para dar aquela fortalecida e aquela moral pra gente. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Do Sport Center e seguimos falando de Corinthians e Yuri Alberto. R$186 milhões, hein? É dinheiro pra caramba. Mas na minha opinião, não deve sair agora. Bom, o André Cury, empresário do Yuri Alberto, em entrevista ao GE, disse o seguinte: o Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça, o Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais. Só com essa proposta ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro. Ele gosta muito do clube. A gente, obviamente, já teve várias ofertas para retornar para a Europa. Já tivemos proposta do Wolverhampton, do West Ham, do Betis, da Espanha, já tivemos da Itália e nunca aconteceu, fecha aspas. Mariana Pereira, bom, a informação que temos é de uma oferta de quase 200 milhões de reais, então, pelo Yuri Alberto, como bem falou o empresário dele, o André Cury. Manter o atacante é um acerto do Corinthians? O Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. Então, acerta o Corinthians ao dizer não? Acerta o Corinthians ao dizer não. Acho que o Corinthians ele passou por um momento quando tinha Roger Guedes e perdeu o Roger Guedes e isso fez uma falta para o Corinthians. Estou pegando um recorte do Corinthians que não vem muito bem, né? Que sempre ali tem um destaque ou outro que salva a temporada do time. Eu acho que o Yuri Alberto ele entrou nessa conta principalmente nos últimos tempos. O Corinthians ele vira a temporada muito bem e faz a opção por necessidade, por dinheiro, enfim, escolha de não ir ao mercado. Então, segurar o Yuri Alberto no final do ano em que, a gente não sabe, né, as propostas apareceram, mas segurar o Yuri Alberto e permanecer ali com um jogador que influencia muito no jogo do Corinthians, foi uma contratação, querendo ou não, de peso do Corinthians, foi um baita acerto. Só não sei se isso vai permanecer pro meio do ano, enfim, mas eu acho que sim, faz muito certo de segurar. Pois é, a entrevista do empresário, eu fiquei me perguntando, mas ele tá feliz ou ele tá triste com isso? Porque quando ele cita, olha, dava para eu ganhar dinheiro, dava para o Yuri Alberto ganhar dinheiro, né? Mas ele gosta do clube. Dava para o Corinthians pagar o que me deve. Que me deve, né? Pagar o que me deve e ainda colocar dinheiro no bolso. E aí eu fiquei me questionando, será que ele estava mesmo querendo que isso acontecesse? Tava. Querendo que fosse vendido? Tava, porque é o trabalho dele, né? Agora, assim, a gente também tem que redimensionar algumas coisas, porque empresários, agentes, e é parte do trabalho deles, inflacionam o negócio. Então, quando ele fala 30, talvez não seja 30 a proposta. Mas é preciso falar que o produto vale mais, porque daqui a alguns meses abre de novo a janela europeia e as pessoas precisam saber que, 30 foi recusado, então venha com pelo menos 35 para a conversa. Então, assim, é preciso entender quais realmente eram os valores, né? Eu me lembro que em 2023, o Duílio, que era o presidente, recusou algo na casa dos 15 milhões, 12, 15 milhões de euros do West Ham pelo Yuri, que estava em má fase. Eu imagino que acima de 20, ou na casa dos 20, o Corinthians já tenha recusado. O André Cury fala nesse trecho, ele fala que o Yuri veio de graça para o Corinthians, assim, do ponto de vista prático, foi de graça, porque o Corinthians não tirou dinheiro do bolso para pagar o Yuri, mas no fundo não, porque outros jogadores foram envolvidos no negócio, uma negociação que chegou a ser criticada na época e foi uma manobra muito bem feita pelo ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Só para lembrar, o Corinthians pegou 50% do artilheiro do Brasil e colocou no negócio o Robert Renan, que era uma revelação zaça, mas que infelizmente, talentosíssimo, né? Infelizmente ainda não estourou. Sim. O Duqueiroz, volante que surgiu e que agora está no Sport, voltou para o Grêmio e não ficou.
O Mantuan, Gustavo Mantuan, que está no Zenit e também não explodiu, embora seja bom jogador, mas continua lá no Zenit. E a preferência do Pedro, não o Pedrinho, né? O Pedro, que foi para o próprio Zenit. Até agora, esses jogadores não entregaram o que o Yuri entregou no Corinthians. E o Corinthians tem metade de um jogador que vai valer 20, 30 milhões de euros. Então foi uma operação muito positiva para o Corinthians. Falei do ex-presidente, vou falar do atual. Dentre vários problemas que o Augusto Melo tem, a gente frequentemente os aponta quando é hora de apontar, ele tem as suas virtudes também e elas têm que ser apontadas. O Augusto Melo não é um cara que vende fácil, que vende rápido, que se desfaz do jogador, qualquer que seja ele, só para colocar o dinheiro no bolso. E algo que ele prometeu em campanha ainda. Várias promessas não foram cumpridas, outras foram. E ele tem segurado os principais jogadores do Corinthians o máximo que ele pode para privilegiar tecnicamente o time e, por que não, valorizar esse próprio jogador e render mais dinheiro lá na frente. Com o Yuri, ele tem feito isso. Ele tem negado enquanto ele pode as propostas. Em algum momento, o Yuri vai sair. O Yuri faz aniversário hoje, ou fez ontem, 24 anos. O Yuri é um menino, um jovem ainda. Tem muito mercado na Europa. O Corinthians vai ganhar dinheiro com ele. O empresário vai ganhar dinheiro com ele. O Yuri vai pôr dinheiro no bolso. Mas é um mérito do presidente segurar enquanto pode e acertou, no meu entender, ao recusar as propostas que recusou até aqui. Muito bem. Infelizmente, vai chegar um momento que não vai dar mais para segurar e ele realmente vai sair. Infelizmente, esperemos que não seja agora e nem no meio do ano. Esperemos aí que ele possa continuar aí, pelo menos mais até um aninho aí com a gente. Mas tudo indica, ao parecer, que na metade do ano o Yuri Alberto vai embora, não vai ter como segurar. Minha opinião é que ele continue no Coringão, porque tá jogando muito bem, ganhou confiança, tá marcando quase todos os jogos. Ele é um cara que, até no momento que ele tava muito mal, que ele tava sem confiança, ele não conseguia dominar uma bola, caía sozinho dentro de campo, até nesse momento era um cara que dava a vida, sempre deu a vida, sempre correu de um lado pro outro. Isso a gente não pode negar. E hoje ele continua correndo, mas com confiança, fazendo gol, se adiantando diante do zagueiro para pegar a bola, fazer o gol. Realmente o Yuri mudou da água para o vinho. É um cara que realmente está ajudando muito o Corinthians aí nesses últimos jogos. Mas enfim, deixa a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Corinthians atuou de forma correta em recusar essa oferta, essa proposta? Ou se não, deixa nos comentários aí. O comentário de todo corintiano é sempre bem-vindo. Qualquer novidade do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu trago aqui para o canal. Fico por aqui, forte abraço, não se esqueça aí de se inscrever, de deixar o seu like, ativar o sino, porque todos os dias tem notícias do Coringão, de corintiano para corintiano. Abraço, tamo junto e vai Corinthians!